Quero mudar de assunto agora rapidamente e trazer um outro tema bastante importante. Manifestações se espalham pelos Estados Unidos depois que a Suprema Corte derrubou o direito ao aborto. Grandes empresas americanas prometem cobrir os gastos de funcionárias que precisem viajar para fazer o procedimento agora que a decisão final está na mão de cada estado. Heloísa Vilela, além das manifestações, então, essas grandes empresas buscando oferecer contornos para as pessoas que não têm condições de se deslocar para estados que permaneçam com o aborto legal, nesses casos permitidos pela lei e que agora foram derrubados, inclusive, nessa decisão. Bem-vinda. Boa tarde. Pois é, estados como Nova York, que prometem, como Califórnia, o estado de Washington, prometem receber as pessoas que precisarem interromper a gravidez, venham de onde vierem. Aqui, atrás de mim, na Praça Washington Square, aqui em Nova York, uma segunda manifestação na cidade hoje, por causa dessa decisão da Suprema Corte, que provocou muita discussão e muita reação mundo afora. Inclusive, na Europa, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que é um grande passo atrás. O presidente da França, Emmanuel Macron, também criticou a decisão. A alta comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, também se manifestou contrária a essa decisão. Aqui ao norte dos Estados Unidos, Justin Trudeau, no Canadá, falou que foi uma decisão horrível. São, claro, democratas dizendo que os Estados Unidos estão retrocedendo. Realmente, desde 1994, apenas outros 3 países andaram para trás na contramão do direito ao aborto, que são Polônia, El Salvador e Nicarágua. Bom, o presidente Joe Biden também se manifestou hoje com muito pesar por causa dessa decisão, dizendo que a Suprema Corte fez algo inédito na história, tirou um direito, não mudou uma lei para dar mais direitos, e sim para tirar um direito. Vamos ouvir o que ele disse. It reaffirmed basic principles of equality, that women have the power to control their own destiny, and it reinforced a fundamental right of privacy, the right of each of us to choose how to live our lives. Now, with Roe gone, let's be very clear. The health and life of women in this nation are now at risk. Make no mistake, this decision is a culmination of a deliberate effort over decades to upset the balance of our law. E olha, pouco mais da metade dos estados americanos deve adotar leis contra o aborto. Eu quero trazer a situação para vocês entenderem como é que vai ficar, então, depois desta decisão da Suprema Corte. 22 estados já têm projetos de lei para proibir completamente o aborto e tornar o acesso mais restrito, que são esses que estão com vermelho bem forte. Então, são estados que adotaram aquela espécie de lei gatilho. O que é a lei gatilho? Se espera uma decisão da Suprema Corte. Se ela sai, a gente já está com a nossa Constituição pronta aqui para poder adotar essa interrupção. Isso acontece nesses estados com a cor vermelho bem forte. Entre eles, o estado do Texas. E a maioria deles, como a gente pode imaginar, ou como você imagina a partir dessa decisão, conservadora. Agora, tem estados que têm cenários propícios, ou seja, são estados em que há já uma discussão sobre esse assunto, estados também conservadores, governados por políticos conservadores, que já trabalhavam essa possibilidade, mas que não tem a lei ali ainda em papel batido, mas que a partir de agora deve ter o entendimento para seguir por esse caminho de restrição também. Montana, Nebraska, Indiana e o estado da Flórida. Aqui deve haver agora a confecção, então, de uma lei que possa impedir o aborto nesses casos em que ainda era permitido antes dessa decisão da Suprema Corte. Então, essa é a situação. Pelo menos 26 estados, se a gente for levar em conta aqueles que já têm e aqueles que ainda estão definindo, num total de 50 estados americanos.